Hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. Matheus Pereira, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer ter você com a gente. Carla, bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazerão tá mais uma quinta-feira braba dessa aqui com vocês, turma. Matheus Pereira, estamos aí vivendo uma semana enlouquecida para o mercado de grãos. A soja tem estado bastante volátil. A última semana começou com o Trump sofrendo aquele atentado e essa semana começou com o Biden desistindo da corrida presidencial, ao que já era esperado, mas veio a notícia, se confirmou. E a semana vem mantendo essa volatilidade. Hoje parece que o mercado tentando tomar um fôlego. É por aí mesmo que as coisas estão correndo? Exatamente, cara. Assim, a gente tem observado realmente essa maior agressividade do mercado em Chicago, tá? Um mercado internacional que está muito reativo nas eleições presidenciais norte-americanas. Porém, aqui no Brasil, o mercado bem estável, viu, Carla? A gente vê que os prêmios, né, estão fazendo o seu papel de reduzir volatilidade e realmente criar essa percepção real sobre a demanda e a oferta local brasileira, né? Que é nítido, né? Agora, querendo ou não engulam, aqueles que alegavam que o Brasil tinha um potencial de uma produção recorde no país, há uma escassez de soja no nosso país, uma dificuldade de originação do produto. Realmente, os prêmios, né, têm feito o papel de equilibrar toda a volatilidade internacional. O mercado aqui da soja brasileiro totalmente estável, né? Até justificando altas aí nessa semana, mesmo com o Chicago sofrendo essas quedas, né, mais abruptas aí ao longo dos últimos 10, 15 dias. Matheus, isso tende a continuar? O mercado vai ainda olhar para esses fatores e tende a manter essa movimentação, ou tem novas coisas surgindo aí no horizonte que podem trazer uma mudança de rota para as cotações? O momento é especulativo na base, enfim, na campanha eleitoral, tá? Só que a gente vale lembrar que o processo total da base fundamental do mercado em Chicago, ele olha muito para a oferta norte-americana, tá? A oferta norte-americana está em construção, é uma safra saudável, é uma safra que possui ainda a capacidade, né, de reempilhar novas altas produtivas, tá, cara? Então, a oferta norte-americana para essa safra 24 e 25, né, que é a safra atual norte-americana, é uma oferta que está, assim, sofrendo essas elevações, tá? Então, a base fundamental do mercado da soja internacional é uma base sob pressão, tá? O fator eleitoral na presidência norte-americana, né, ele é apenas um fator temporário, né? A especulação, ela não cria realmente grande fôlego, né, para justificar uma alta duradoura ou uma queda permanente. Então, o que a gente vai observar mesmo é, passado, né, essas eleições que percorrem até outubro deste ano, a gente vê que a base fundamental volta a pesar sobre o mercado, que é o que? Uma reconstrução de oferta de soja em todo o planeta para a safra 24/25, Carla. Agora, Matheus, aqui no Brasil, na semana passada você destacou isso, me parece que essa semana nós estamos num movimento semelhante, que é a condição dos prêmios, né? Na última quinta-feira nós falávamos que os prêmios estavam nos melhores momentos do ano ali, para o ano comercial era recorde, na quinta-feira você trouxe essa informação. Como é que essa semana os prêmios estão se comportando, impactando na formação dos preços aqui no Brasil? Carla, batemos mais um recorde de prêmios essa semana, né? Parece que toda quinta-feira aqui tem novidade de recorde, né? Pé quente, A a gente pátria é pé tinha quente. Exatamente. A gente teve ali ontem, cara, prêmio base setembro Paranaguá, registrando 125 pontos positivos, o maior patamar registrado já para a safra 2024, e também para a safra 2025, o Bases, né, Base Exportação, que, enfim, entrou nesse consenso, né, de que seria chamado de prêmio de exportação, porque a gente se habituou, né, com Bases positivo no nosso país. O 2025, que estava negativo até essa semana, voltou para o campo positivo base Paranaguá, também registrando mais 5 pontos abril, mais 15 maio, mais 25 junho, realmente mostrando que a compradora brasileira não sai do Brasil. A gente ainda continua sendo a principal fonte, né, de fornecimento da oleaginosa intestina à Ásia. E não só isso, né? A gente tem um apetite muito grande desses asiáticos que vem, né? Criando essa necessidade do originador, né? Do comprador interno no Brasil em empilhar prêmios para tirar a mão para tirar da soja da mão de quem tem. Realmente existe uma retenção, há uma escassez de produto disponível, há uma dificuldade na originação 2025.
que force o comprador a empilhar prêmio, né? Pagar mais para fazer a compra de soja. Senão, não tem negócio. E, Matheus, portanto, nós temos mais um sinal claro de que essa demanda ainda está concentrada aqui no Brasil. E eu imagino que se os prêmios estão subindo, a nossa competitividade ela está mantida, apesar da nova oferta americana estar aí se apresentando também como bastante atrativa para os importadores. Toda certeza, Carlos. Hoje, pela madrugada, né? Nosso primeiro alerta diário, ele sai às 5h50, 6 horas da manhã. Eu que gravo, né? Mando essa orientação bem direcionada para o cliente, né? Cliente pátria, e trouxe até o nosso cliente hoje, né? Mostrando a evolução das exportações na atualização da pátria essa semana, né? Estamos lá com 82,35 milhões de toneladas de soja já compromissada para exportação, que é 2% acima do ano passado. Ano passado, que a gente encerrou o ano com mais de 102 milhões de toneladas exportadas de soja, maior volume da nossa história. Tá? E neste ano safra 2024, mesmo com 10, 11, quase 12 milhões de toneladas a menos de soja disponível, colhida no Brasil, estamos com ritmo de exportação superior ao observado no ano passado. Então, assim, é bom esse mercado hoje, né, mostrar realmente toda a realidade, né, que a gente vem se empenhando em criar conscientização já desde o ano passado, né? Quando ainda muitos se insistiam que demanda chinesa iria desacelerar, que a safra brasileira era um recorde e que agora é nítido, né? É incontestável, tá? Que existe uma demanda agressiva da China. Para com essa balelinha de toda vez falar que China vai desacelerar consumo. Realmente, quem não entende a estrutura de consumo dentro da China acaba criando essas inclinações equivocadas sobre o volume de importação estimado da China sobre a soja brasileira, assim como também essa dimensão da safra brasileira, né, que ainda cria-se essa dúvida. Existem ainda órgãos dentro do Brasil que estimam a safra acima de 150 milhões de toneladas, órgãos oficiais, como o caso de IBGE, a 152, o SDA com 153 milhões, a Conab com 147, Pátria ainda estimando 142,8 milhões de toneladas, e que a recuperação agressiva dos prêmios por agora, que vai continuar na nossa percepção pela frente, é o sinal nítido e puro. Existe demanda agressiva e existe uma escassez de oferta. Caso contrário, não teríamos necessidade da base originadora do Brasil, compradores, em pagar mais pelo produto hoje disponível, como tem acontecido. Então, realmente, é uma estrutura que vem escancarando a realidade do nosso país. Matheus, do mesmo modo, nós temos o dólar voltando a subir de forma agressiva, voltando a flertar ali com 5,70. Ontem fechou com mais de 1% de alta. Quando a gente olha para essas pontas que formam o preço da soja no Brasil, é um momento de oportunidade que está se apresentando, principalmente porque agora nós temos não só esse movimento dos prêmios, mas também o movimento cambial voltando a... Já estava alto, né? Mas voltando a testar patamares ainda mais elevados? Exatamente, Carlos. O dólar também tem sido aí realmente um grande pilar, né, de sustentação aos preços da soja interna no Brasil. Ele vem sendo ali um grande fator, né, de reequilíbrio aos preços internos aqui no nosso país. Tá? Dólar que vem nessa tendência altista, precificando todo esse desajuste, né, fiscal, político da nossa administração em Brasília. Realmente um ponto que a gente talvez alerta que todas as quintas-feiras, né, e no passado eram até taxados aqui de talvez equivocados, o que agora também fica incontestável, né? Não existem hoje, né, bons analistas que ainda defendem essa percepção de que o governo de Lula consegue criar uma gestão eficiente ao nosso país, né? Então, todo esse desajuste fiscal e político em Brasília é o fator de sustentação de altas, tá? Não é mercado internacional que impacta internamente no Brasil, quando o fator é câmbio. Tá? O problema do câmbio dentro do Brasil é o próprio Brasil. Infelizmente, né, continuamos sendo ali a lanterna da lanterna no fluxo de investimentos internacional de grandes fundos investidores. Então, o Brasil ainda é o país que mais perde, né, grandes investidores no planeta. É algo que eu sempre comento nas minhas palestras, mostro na prática, não é bandeira ideológica aqui, é bandeira prática sendo mostrada. O Brasil, em 2024, é o país que mais perdeu investidores de todo o planeta, Carla. E olha que tem muito conflito aí pelo mundo, geopolítica toda conturbada na Ásia, na Europa, em partes do norte da África, e ainda assim o Brasil, né, não vive nenhuma crise humanitária, não vive mais uma crise sanitária, mas sim vive uma
endemia política, assim dizendo, que vem afastando cada vez mais, né, o investidor em ter segurança em alocar recursos dentro do nosso Brasil. Enquanto a gente tiver evasão, Carla, dólar segue a sua tendência de novas altas. E é interessante, Matheus, porque nessa semana a gente estava. O noticiário mostra, né, que realmente a equipe econômica do país ela não tem uma estratégia clara e definida do que vai ser feito. Se a gente olhar, por exemplo, para a situação do Rio Grande do Sul, são 90 dias, né, daquele povo desassistido, Matheus, né? Por Cara, quê? Pois não, por favor, fique à vontade. não, não, eu só ia complementar que não tem e nunca teve, tá? Todo o joguinho que a gente vê, né, realmente dessa mídia partidária, assim dizendo, né, tentando reconstruir a imagem do governo hoje, é apoiado, né, em promessas que nunca foram sequer colocadas em prática. Enquanto a gente tinha, né, no governo passado, agendas reformistas sendo pautadas a cada trimestre, aqui no Brasil a gente já completa um ano e meio desse atual governo e nada foi apresentado de concreto realmente para a realocação econômica do Brasil pós-Covid. Nada foi apresentado. Ah, é promessa daqui, é promessa dali, é o que realmente esse governo se apoia, né, em falar muito, em agir pouco. Então, infelizmente, não tem agora e nunca teve. Então, assim, e nem acredito que terá, viu, Carlos? Infelizmente, a ideologia tomada em Brasília hoje com esse novo governo, ela não permite, né, com que pessoas centradas, pessoas realmente que olhem mais para uma economia ortodoxa, uma economia mais conservadora, de terem voz, né, realmente para representar papéis, né, ou projetos interessantes, ou enfim, que sejam necessários ao nosso Brasil. Então, infelizmente, não tem por agora, nunca teve, e eu acredito que infelizmente não terá por agora, cara. E enquanto isso, eu falei sobre isso, inclusive, há pouco antes de você entrar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, sobre o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, querendo se aproximar da União Europeia e dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos até faz algum sentido para mim, agora da União Europeia, que não quer conversa com o Brasil, enquanto a China está dizendo, a China, o Oriente Médio, a Ásia de uma forma geral e o Oriente Médio dizendo, olha, nós precisamos comer e nós sabemos das boas práticas, nós sabemos da responsabilidade com as quais vocês produzem. Mas a gente quer se aproximar da União Europeia, Matheus. Isso aí não é. É um fator de discussão também que eu sempre entro, quando eu entro em palestras, né, falando sobre essa representação do Brasil mundo afora, né? Hoje a gente vira cachorro de quem só quer mandar, enquanto que o nosso cliente do outro lado do planeta, né, precisa, demanda e nem sequer cria restrições sobre o nosso produto. Hoje quem vem aqui tentar levantar a bandeira ideológica dentro do Brasil são simplesmente, né, nossos principais concorrentes pelo mercado asiático. Nem sequer são os nossos clientes, nem sequer são os nossos consumidores, nem sequer a gente tem realmente uma balança no agronegócio favorável ao nosso setor. Então, infelizmente, assim, são decisões, como eu já disse e ressalto, né? Brasília hoje é muito tomado pela ideologia e esquece realmente da maneira ortodoxa, né, de liderar talvez uma nação dessa dimensão. Quer ser um pouco mais conservador, olhar para dentro e esquecer realmente essas bandeiras que em nada evoluem, né? O que realmente importa, que é comida na mesa do brasileiro, é comida na mesa de quem precisa do outro lado do planeta. Então, a ideologia não enche a barriga de ninguém, Carla, sendo bem É isso sincero. mesmo, é verdade. Matheus, embora, né, a gente tenha aqui espaço e tudo mais, mas a gente tem muitas perguntas que começaram a chegar cedinho para você hoje aqui no Bom Dia Agro. E eu vou trazer o comentário do seu João Irineu Ebert, que foi o primeiro a comentar hoje aqui sobre a sua participação. E ele diz assim, Matheus: bom dia, Matheus. O produtor tem que se organizar para ter como colocar o valor justo no seu produto. Não tem mais como continuar a investir sem ter um parâmetro. Qual indústria investe sem ter certeza do retorno? E ele complementa, Matheus, para deixar bem claro a vocês no Notícias. Nós não temos nem seguro e muito menos Proagro. O seguro sempre tem algo para não pagar o Proagro e só o banco. Matheus, vamos pegar aqui o comentário do seu João Irineu e entender que momento é esse para o produtor brasileiro, principalmente para o produtor de soja, que está concluindo a comercialização da sua safra 23-24, terminando a aquisição dos seus insumos para 24-25 e planejando uma próxima safra. A gente sabe que ele está com uma corda no pescoço, né, Matheus? Mas como é que ele está se reorganizando para colocar o valor justo no seu produto, como diz aqui o seu João Irineu?
Olha, João Irineu, o mercado da soja em específico, né, ele é um mercado que sofre de um probleminha logístico, né, que é realmente a referenciação do nosso mercado fora do Brasil, né, e nessa referenciação direto em Chicago, né, a gente acaba que não tem esse esclarecimento, né, sobre como que se comporta aqui dentro do nosso próprio país, né, como é o caso próprio da safra norte-americana por hoje, né. Hoje a gente vê realmente que os preços em Chicago, né, a grande referência do mercado internacional, sofreram essas quedas abruptas, inegáveis, né? Porém, hoje, né, sente uma dificuldade muito grande em justificar mais pressão. E o porquê disso? Porque para o produtor norte-americano, né, os atuais níveis de preços já realizados, eles são tidos como não remuneradores, né, que são patamares, né, de preços hoje exercidos em Chicago para a safra 25, safra 26, tá, que já não justificam, né, realmente a capacidade de lucro da atividade agrícola dentro do próprio Estados Unidos, né? Com uma possível referenciação do mercado brasileiro, né, que já foram feitas tentativas no passado, tivemos aí, pessoal, e até levando essa bandeira operacional por aqui, né, tivemos ali nos últimos 6 anos, né, desde 2018, cara, um contrato chamado FOB Santos, que era um contrato realmente usado para referenciar a soja aqui dentro do Brasil, que foi publicado pela Bolsa de Chicago, porém com a referenciação dentro do Brasil. Tá? Ele foi distribuído pela nossa própria Bolsa Brasileira de Mercadorias e Futuros, né? B3 hoje, BMF no passado, e que infelizmente esse contrato caiu no esquecimento, caiu na liquidez. A gente já perdeu, né, as licenças de market makers aqui dentro do país, né? Não temos mais intermediadores do negócio aqui dentro do Brasil. Então, infelizmente, é uma realidade hoje, né, João Irineu, que ela joga contra a nossa atividade. Tá? Eu sei que a organização desse mercado para criar referências no nosso país, ele não vem da noite para o dia, viu, Jorineu? A gente não vai ter soluções para 2025, possivelmente não teríamos soluções para 2026, porém começa agora, incitar realmente as nossas políticas de classe, como representações do setor rural, né, como a ProSoja, como a Biov na indústria, como, enfim, representantes parlamentares, né, que estão em prol da bancada ruralista, em levantar essas questões, essas discussões sobre como no futuro, né, teremos realmente uma referenciação dentro do Brasil. Porque hoje a gente só ficar na ideologia também, é assim como nossa Brasília hoje peca em criar estrutura, criar realmente evolução econômica no Brasil, nós também pecamos em ficar só na discussão. Tá? A gente precisa realmente incitar os nossos representantes, né, em estudar essas soluções, tá? Para serem aplicadas no longo prazo, para que talvez daqui 5 anos, João Irineu, 10 anos, a gente não tenha mais esse calo no sapato, né, que é a falta de referenciação ao mercado brasileiro. Eu concordo contigo, viu, João? Eu sempre falo isso, que empresário em qualquer setor que seja da economia do planeta, seja de têxtil, de sapato, de transporte, de distribuição, de revendas, ele não consegue se planejar para o futuro sem ter uma previsibilidade de receita. E, infelizmente, ao setor rural esse ano, né, aqui no Brasil, em especial, a previsibilidade de receita ela não é tão favorável. Então, realmente, é uma discussão, seu Irineu, que a gente precisa fomentar, né, que os nossos representantes levem em pautas, levem para estudo, para que a gente possa ter soluções, né, no longo prazo. Infelizmente, no curto prazo, dificilmente a gente vê resoluções, viu, João? Eu fiz o seguinte, Matheus, enquanto a gente está aqui conversando, peguei esse gancho do seu João Irineu, abri uma enquete aqui para nossa audiência para saber como é que estão as compras de insumos para a safra 2024-25. Já temos aí quase 40 votos. Perguntei se o pessoal já concluiu as compras de insumos para a soja 24-25 para a gente ter esse parâmetro e dar sequência aqui à nossa conversa. Vocês podem votar, vocês estão aqui nos acompanhando e juntos nós vamos entender, né, o impacto disso aqui com a análise do Matheus. Matheus, o Rodrigo Mendes te pergunta o seguinte: Matheus, vitória de Trump, Chicago vem baixista e prêmio no Brasil melhora? Dá para ter uma análise simplista na melhor forma de dizer isso, né? Para esse mercado, caso a gente tenha esse resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos? Olha, muito boa pergunta, viu, Rodrigo? Toda palestra que eu tenho dado aí nessas últimas semanas, né, desde que aqueceu realmente a corrida pré-eleitoral norte-americana, né,
tem sido a discussão sobre Trump, né? O que que isso causa ao nosso agronegócio. E, assim, desde o extremo norte do Brasil até o extremo sul, qualquer lugar que eu piso para estar dando, enfim, distribuir um pouquinho de conhecimento da pátria, é levantada essa bola. Tá? E sendo bem direto, Rodrigo, o fator Trump na base fundamental, que é o quê? É o que se consome, é o que se produz no nosso Brasil, ele não muda a estrutura. Tá? Não no Brasil, perdão, no planeta, né? Não muda a estrutura. Tá? Já desde 2018, esse conflito comercial com os chineses ele é vigente. Até hoje, existem, né, medidas tarifárias, de barreiras tarifárias, né, que inibem, né, não impedem, mas inibem realmente o consumo da soja norte-americana em direção à China. Tá? Hoje, os norte-americanos já passam, né, pelo pior desempenho de exportação desde 2019. Então, não há novidades na base fundamental. O que faz realmente o fator Trump é dar munição à especulação. Aquela especulação que já estava sob uma tendência, uma inclinação de quedas, né? Já estava sob o mercado sob pressão, ele só acelera, ele só catalisa, né? Ele acelera o movimento de baixas, né? Com a presença de Trump no poder ou vencendo pesquisas eleitorais, pré-eleitorais. Tivemos essa semana ali uma pesquisa que trouxe o empate técnico do novo, não, a nova possível, né, candidata democrata contra, né, o candidato republicano Trump. Então tivemos sim um fator que acelera a movimentação. Ele não muda a estrutura. Tá? A estrutura é que a China continua concentrada no Brasil, isso não irá mudar da noite para o dia. O Brasil possui uma boa relação comercial com os chineses, possui produto, possui sustentabilidade, possui qualidade de produto ser exportado. E infelizmente isso não muda a estrutura, só acelera. Então a especulação sim ganha munição, ela ganha bala na agulha para justificar quedas ainda mais rápidas, né, do que aconteceriam sobre um mercado normalizado, sem realmente o fator político em mãos. Agora, Matheus, se Kamala Harris é definida como a candidata do governo do Partido Democrata e se elege, pode haver uma reação muito diferente nessa relação do agronegócio brasileiro com o comércio global, com o comércio chinês? Você imagina que, num outro cenário, as consequências possam ser muito diferentes? Cara, na base fundamental, mais uma vez, a gente não acredita em qualquer alteração do consumo chinês focada aqui ao Brasil, tá? Certo. Kamala Harris ganhando cria, né, mais uma vez, momentos especulativos, né? Cria essa percepção de que democratas, né, que levantam muito a bandeira das fontes de energia renováveis, né, como é o caso de biodiesel, de soja, de óleo de soja, como é o caso de etanol, de milho, né? Enquanto que o Partido Republicano de Trump, né, é um partido mais alinhado Uhum. realmente com os primórdios da base da econômica norte-americana, que se pisa, né, se respalda muito em matérias-primas não renováveis, né, como é o caso de combustíveis fósseis. Então, a possível vitória ou a intenção de voto aumentando para Kamala Harris, que ainda não é a candidata representada por democratas, ainda vai ter convenção no começo de agosto, mas tudo indica que sim, todos os principais, né, delegados democratas já mostraram, né, apoio realmente a Kamala Harris, né, vice de Biden, e que não mudaria a estrutura fundamental, mas no curto prazo, tá, no curto prazo justificaria sim um certo ânimo, né, especulativo que deve ser tido como base de oportunidade de vendas. Tá? A qualquer momento a gente vê realmente um Chicago se recuperando, né, precificando uma possível vitória democrata e criando esse ânimo, né, em relação a energias renováveis, criando esse ânimo em relação à relação comercial com China. É importante, né, para quem esteja nos assistindo, aproveitar esses momentos de alta como oportunidades de venda, tá bom? Porque nós enxergamos que na base fundamental nada altera, tá? Sempre vale lembrar, base fundamental é o horizonte do mercado. A base especulativa são os diários, né? As oscilações de curto prazo, tá bom? Então, é necessário sim ser aproveitado a qualquer momento ali de euforia no meio do caminho. Estamos de olho. Matheus, tem uma outra pergunta importante aqui para ti, que é a seguinte: é da Ângela essa pergunta, que ela diz assim, ó, o que os prêmios impactam para a formação dos preços nas cooperativas, já que aqui no norte do Paraná tem dado uma diferença como 21 a 22 reais em relação ao porto. Não só o prêmio vai impactar, mas também a condição das despesas logísticas, né, Matheus?
Olha, Ângela, muito boa pergunta, tá? O Paraná, ele vem nos últimos 2 anos sofrendo realmente com uma logística problemática, assim dizendo, né? É um mercado hoje dentro do Paraná que está talvez a 1/3 de distância de Porto, que hoje, enfim, tem preços parelhos à região central brasileira, em caso de Goiás. Hoje, ofertas do grão disponível em Goiás são semelhantes, quase idênticas às ofertas do grão disponível dentro do estado do Paraná, que está aí a 1/3 de distância da base portuária, tá? Então, sim, as cooperativas, né, acabam sendo não forçadas, mas por mecanismo natural do mercado, né? Quando prêmios sofrem essas reações positivas, né, acabam tentando realmente repasse ao mercado doméstico. Só que, cara, Ângela, existem também os prêmios regionais, né? A regionalização do mercado, que é o quê? Quando há realmente na tua região, em especial no norte do Paraná, talvez sofrendo de um excesso de produto disponível, né? Acaba que aquela compradora local ela não tem a necessidade realmente do repasse total integral ao produtor rural naquela região, porque ainda há excesso de produto disponível. Tá? Então, essas regionalizações também elas são comuns. Tá bom? A gente vê o mercado como um todo, né, sofrendo esse ânimo, criando realmente essas altas, né, em média em todo o Brasil. Porém, há regiões, micro-regiões do Brasil, que esses repasses não são integralmente ofertados ao produtor rural, porque há ainda, né, nessas regiões, macro ou micro-regiões, um excesso ou escassez do produto que justifica ou um repasse mais agressivo ou até uma absorção, assim dizendo, desse repasse das altas dos prêmios, tá? Então, regionalização é natural, é o jogo sendo jogado, pessoal. Não há culpa de ninguém. Eu rodo todo esse Brasil, encontro, enfim, cenários logísticos ali extremamente conturbados, problematizados, que ainda carecem, né, de muita evolução. Isso até me alegra bastante. Se o Brasil é o que é hoje, uma potência, um celeiro mundial de grãos, com tanta escassez logística no nosso Brasil, imagina daqui 10, 15 anos com governos que olhem mais para o nosso setor interno, esquece da bandeirinha ideológica e olhem mais para a economia. Imagina o tanto que a gente vai estar grande, né, realmente fornecendo ainda mais alimento com eficiência a todo o planeta, né? Então, sendo bem objetivo, Ângela, regionalização ela impacta sim, tá? Eu teria que entender mais aonde você está especificamente no Paraná para entender o quanto desse repasse da alta dos prêmios ela é colocado na tua mão, tá bom? Essa semana, Matheus, nós recebemos aqui o presidente da Abramilho, o seu Paulo Bertolini, falando sobre a questão da armazenagem. Como o Brasil precisava investir pelo menos 15 bilhões de reais por ano em armazenagem para que nós pudéssemos acompanhar a evolução do crescimento da nossa produção, né? Pelo menos isso. Os recursos que foram alocados no Plano Safra para armazenagem foram insuficientes, né? As taxas de juros ainda são elevadas e a condição da armazenagem ela é um elo bastante importante na cadeia logística quando a gente pensa num país desse tamanho, né? Toda certeza, Carla. Quando a gente fala talvez da soja, né, a gente cria talvez esse sentimento ufanista, patriotista, né, patriota, né, de que o Brasil é o maior produtor de soja do planeta, é o maior produtor, é o maior exportador, estamos ali, enfim, superamos os nossos principais concorrentes norte-americanos, né, Estados Unidos. Só que a gente vai ver a produção total de grãos secos no Brasil, né? A gente nem chegou ainda próximo aos 400 milhões de toneladas de grão produzidos de grãos secos, tá? Que vai desde a soja, milho, centeio, arroz, trigo, né, sorgo. A gente nem chegou ainda próximo aos 400 milhões de toneladas, que é o que os Estados Unidos produz somente de milho, tá? Sem falar dos outros grãos secos, que totalizariam, né, quase 750 milhões de toneladas, quase o dobro da produção total de grão seco do Brasil. E hoje, né, a capacidade estática de armazenagem dentro do território norte-americano, ela supera em 60% a produção total de grão seco. Ela já ultrapassa quase 1 bilhão de toneladas, falei com B, viu, pessoal? Os Estados Unidos possuem mais de 1 bilhão de toneladas de capacidade de armazenagem estática, tá, dentro do seu território, enquanto que o Brasil sofre de um déficit, né? A gente não chegou nem aos 400 milhões ainda de toneladas totais, né, capazes de serem armazenadas em armazéns estáticos no nosso Brasil, né? A gente, na verdade, está com déficit, né? Quase 150, 160 milhões de toneladas, se eu não me engano. Então, o Brasil tem muito a evoluir
E essa evolução traria um pouco mais de conforto à base produtiva, traria mais amenização das tendências sazonais, né? Que é o que época de colheita, os preços no Brasil tendem sempre a quedas agressivas, né? E aí que junta aquele tanto de urubu na carniça, justificando que os preços vão cair ainda mais, criando terrorismo. Normal, todo ano a gente escuta os mesmos urubus cantando a pedra, né? É verdade. E se a gente tivesse realmente mais capacidade de armazenagem no Brasil, a gente não teria essa necessidade de colher e vender com urgência por falta, né, de logística, de escoamento ou de armazenagem no nosso Brasil. Então é algo também a ser discutido, voltando lá na pergunta do João Irineu, né? É algo que deveria ter sendo colocado em pauta por agora, porque daqui 5, 10, 20 anos a gente tenha soluções, né? Nada que também se resolva de um ano para outro, infelizmente. Matheus, o Anderson Manfio diz assim, ó, bom dia, Carla. Em um curto prazo, para quem perdeu a oportunidade de compra de fertilizantes no começo do ano, o cenário de preço de insumos permanece inalterado ou possui alguma tendência de baixa? Já já a gente vai ver aqui o resultado da nossa enquete, Matheus, mas como é que você está avaliando esse momento da aquisição de insumos para quem não conseguiu, não né, aproveitou os momentos, não pôde aproveitar, enfim, e recomendações da Pátria, inclusive aqui no Bom Dia Agro, no Notícias Agrícolas, falando principalmente sobre os fertilizantes que era hora de comprar. Quem não conseguiu capturar essas oportunidades ainda tem condições de capturar oportunidades melhores ou vai amargar preços mais elevados inevitavelmente? Olha, falando da safra de verão exclusivamente, viu, Anderson? Boa colocação. Safra de verão, que aqui no Brasil já inicia daqui 60 dias, tá? Menos até, né? Dentro do Mato Grosso ali em torno de 45 dias. Então já há o quê? Um aperto logístico de entrega, meu amigo. A gente não vê que até o início da safra verão, vamos dizer aí 45, 60 dias, né? Para dar esse pontapé inicial, a gente não vê que o mercado de distribuição consiga realmente justificar quedas. A gente vê uma lateralização dos preços de fertilizantes no Brasil em dólares por tonelada. O grande problema é o dólar, é o câmbio, que tem realmente dificultado, né, a formulação de preços em reais por tonelada. Aqueles, talvez, produtores no Brasil que já conseguem fazer aquisições dolarizadas, né, já conseguem ter acesso a crédito dolarizado, conseguem fazer compras, aquisições dolarizadas, vai estar pagando aí preços semelhantes, tá? Algo que foi observado há 30 dias atrás, já pagando talvez 5, 15% mais caro do que foi observado há 120 dias atrás, há quase 4 meses atrás, quando vi as recomendações da Pátria. Porém, de agora em diante, a gente não vê alteração aos preços em dólares por tonelada. A grande dificuldade é interno, tá? É a distribuição, é a logística interna. A gente teve recentemente diesel sofrendo aumento de tabela na refinadora, né? Aumentando o encarecimento da distribuição no Brasil. E não só isso, o dólar. Tá? O dólar, quando repassado para dentro do Brasil e sendo comercializado fertilizante em dólares a tonelada, já dificultou a conta, meu caro. Então, Anderson, sendo bem objetivo, meu caro, já não tem tempo o suficiente para que haja essa distribuição eficiente. Tá? Deixar para comprar em cima de hora vai sofrer o engasgo e andar com todos, com toda a sardinha do mercado se dizendo, tá? A manada está indo para o mesmo caminho e interromper ou paralisar, ou não, ou enfim, não avançar com as compras por agora e vai dificultar a logística e logística complicada, conturbada, dificultada, teremos o encarecimento do produto a ser entregue. Então, cuidado, cuidado, o tempo está acabando, infelizmente. Bom, Matheus, olha só, enquanto nós estávamos aqui na nossa conversa, nós tivemos então a nossa enquete acontecendo e eu vejo aqui uma boa notícia, ó. A nossa pergunta foi se os produtores que estão nos acompanhando já concluíram a compra de insumos para soja 24 e 25. 51% diz que sim, 48% diz que não. Como é que você avalia esse resultado e o que que isso nos sinaliza para a nossa próxima safra? Carla, é bom a gente enxergar que a maioria já fez aquisição 24, 25. Isso é bom, tá? A gente está realmente muito preocupado com essas aquisições. Só que o percentual permanece historicamente muito baixo, Carla. A gente já chegaria nessa época do ano com quase 70% da safra já comercializada, do volume de compra já realizado, tá, no Brasil. A gente tem, assim, talvez um público bem plural hoje, né? Imagino que as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, né, essas milhares de pessoas possam estar desde o extremo norte ao extremo sul, região central, leste, oeste. Então, eu vou pressupor, né,
Carla, que a distribuição desses votos ela foi uma distribuição plural, né, que trouxe representação estatística no nosso país. Porém, Carla, infelizmente, é um percentual baixo. Apesar de ser a maioria que fez aquisição, hoje, nessa época do ano, já teríamos lá quase 3/4, né, quase 75% da safra de compra já comercializada. Então, ainda é um volume baixo, tá, pessoal? Parabéns para aqueles que já estão comprados. Muita atenção para aqueles que ainda precisam fazer aquisições. É verdade. Matheus, para a gente finalizar, você tem algumas referências de preços que estão ali no início dessa quinta-feira como uma referência para o mercado, se a gente olhar para os portos? Olha, Carla, vamos puxar agora em tempo real. Quem sabe faz ao vivo. Eu Não já, vou ser pe pego de calça curta aqui, não. eu já peço o que eu sei que vai ter. Porque eu não vou perguntar para você, por exemplo, como está que está acontecendo agora o tiro com o arco lá nas Olimpíadas. O Brasil está disputando. Senhor Marcos Vinícius da Almeida, isso eu não vou te perguntar. Agora, eu sei que se eu perguntar soja no Porto, a Pátria vai me dar nesse minuto, eu sei. Tá na mão já, Carla. A gente tem Paranaguá hoje a 143,50, 144,50. Oferta e demanda ali dentro de negócios sendo realizados pela manhãzinha. Sim. Vamos ver, o mercado acabou de abrir dólar por agora também, a gente deve ter uma movimentada. A gente tem Santos hoje a 145,50, 146,50, um pouco melhor, realmente, com logística um pouco mais desafogada. Temos hoje disponível Mato Grosso do Sul Dourados a 130, temos hoje Goiás Cristalina a 125, Mato Grosso, Rondonópolis. Olha que interessante está acontecendo em Rondonópolis, pessoal, uma praça que descolou do restante do mercado. Lembra da pergunta que a gente teve da Ângela, se eu não me engano? Foi a Ângela que participou aqui dessa regionalização do Paraná. Dentro do Mato Grosso hoje a gente tem uma grande regionalização, que é o mercado de Rondonópolis, né, que é um mercado que sofreu muito com a seca e calor esse ano, tem um desabastecimento, tem uma indústria consumidora muito agressiva, e que hoje Rondonópolis, né, paga aí cerca de 5, 6, até R$ 7 acima do Sorriso, que está pagando Rondonópolis hoje a 132, Sorriso hoje a R$ 124, Nova Mutum também 124. Regionalizações, pessoal, dentro do maior estado produtor do nosso país e do planeta, né, de soja, temos ali uma regionalização de uma oscilação de quase R$ 7 por saco dentro do mesmo estado. Sim. Temos Rio Grande do Sul a 138, agora em Passo Fundo. Londrina a 136, Cascavel 134, Ponta Grossa 140. Então, realmente, assim, um mercado que ele já saiu desse fundo do poço, e tá, assim, um mercado um pouco mais animador, né? Para quem ainda tem grão disponível em mãos por agora. Bom, excelentes indicativos. É um preço, hein, Matheus? É um cenário de preço para considerar, hein? Exatamente, Carlos, exatamente. Quem tem produto em mãos, considere ali a venda, a proteção, saiba realmente gerir agora o que você tem em mãos, meu caro. Não vamos ficar com aqueles patamares psicológicos na cabeça, tá? Sempre a gente vê aqueles patamares psicológicos. 2 anos atrás foi a soja de R$ 200. A promessa de muitos que nunca vieram, tá? Que são ali os psicólogos de produtores rurais. Eu sempre falo, eu também sou produtor, cara. Eu queria toda vez escutar que a soja vai subir, 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 subir. Como tem gente aí que relógio quebrado só fala que soja sobe, tá? E que criaram essa esperança 2 anos atrás da soja de 200. O ano passado foi a soja de 150, tá? Que realmente criou essa expectativa, esse patamar psicológico, né? Vamos esperar os 150, nunca chegou. Cuidado em 2024 com patamares psicológicos, tá? Faça conta, tá? Quer entender talvez um pouco mais, vale a pena ou não fazer a venda? Procure a Pátria, tá? Mateus.patria, meu Instagram, patria.agronegócios. Acesse nossa rede social ou nosso site, patria.agr.br. A gente consegue desenhar, né, estratégias de venda para ti. Tá no momento certo de venda na tua região? É isso que a gente faz no dia a dia. É entender o mercado, criar recomendação direta objetiva. Tá na hora de comprar ou não? Tá na hora de vender ou não? Então esse é o nosso papel aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana dentro da Pátria, cara. Meu amigo, eu quero muito te agradecer mais uma vez por estar conosco em mais uma Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. Sempre, né, como eu falei, hoje eu já comecei agradecendo a audiência, a gente triplicou a audiência do Bom Dia Agronegócio essa semana. E eu vou fazer o seguinte, Matheus, eu vou te dar uma semana para você acompanhar a primeira fase, portanto, do rugby masculino nas Olimpíadas. Hoje é Samoa e Quênia, Argentina e Austrália. Aí semana que vem, no final da entrevista, eu vou te perguntar desse resultado. Aí vamos ver.
Eu não sei nem como é que é um rugby. Eu não sei nem pra onde que vai um rugby. Você, Eu sei que tem você uma bola tem no meio uma lá. Não sei como é que joga aqui, semana. não. Você tem uma semana. Vai, daqui você já bota ali no seu celular Samoa e Quênia para acompanhar nessa quinta-feira. Não, me pergunta de futebol. Eu luto também Muay Thai, já lutei outras lutas marciais também. Me pergunta de como uma cerveja boa. Esses treinos eu dou conta de entender. Tudo bem, eu vou te dar esse boi. Uma semana, hein, meu amigo? Uma semana. Matheus, muito Tá bom, tá obrigada, bom. viu? É sempre bom ter você com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio. Quinta-feira tem mais. Obrigada, meu amigo. Um abraço para você e para todo o time da Pátria. Abraço, até logo, fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Vocês também. Tchau, tchau.